Bom dia, galera, meu nome é Rogério, tá no ar mais uma videoaula e hoje o objetivo é falar sobre os acidentes ósseos da tíbia. Então hoje a gente vai conversar sobre a tíbia, certo? Que é um osso que está localizado lá na perna, ou seja, entre o joelho e o tornozelo, beleza? Então assim como os outros ossos longos do corpo, a gente vai fazer o seguinte, ó. Os ossos longos a gente divide em parte proximal, parte média e parte distal, certo? Então todo osso longo para estudar fica mais fácil se você dividir numa porção proximal, numa porção média e numa porção distal, beleza? Então aí a gente vai se localizar, ó. Isso aqui é uma tíbia direita olhando de frente, ou seja, isso aqui é uma vista anterior da tíbia direita. Isso aqui é uma vista lateral da mesma tíbia direita, eu estou olhando de lado, e aqui é uma vista posterior da mesma tíbia direita, eu estou olhando de costas, certo? Aqui vocês têm uma vista superior da tíbia, vocês estão olhando ela por cima aqui, vocês estão vendo essa parte de cima dela, certo? Vendo os seus elementos ósseos. E aqui a mesma tíbia vendo por cima, vendo os seus tecidos moles. Tranquilo? Então vamos ver o que a gente tem em cada parte da tíbia aqui, começando pela porção proximal. Beleza? Na porção proximal, vocês percebem aqui, a gente já comentou isso na aula de fêmur, que a tíbia é reta aqui em cima, certo? Então essa porção superior da tíbia aqui, ó, ela é reta por cima. Essa aqui é a face que se articula com o fêmur, ela é chamada de face articular superior da tíbia, certo? Essa face articular superior, ela possui o que são chamados de côndilos tibiais, que são os locais onde o fêmur se encaixa na tíbia. Então aqui vocês vão ter o côndilo lateral da tíbia e aqui vocês vão ter o côndilo medial da tíbia. Na vista posterior vai ficar mais fácil de vocês verem, ó. Aqui vocês têm o côndilo medial da tíbia e aqui vocês têm o côndilo lateral da tíbia. Logo, o côndilo lateral do fêmur vem por cima e se encaixa no côndilo lateral da tíbia. O côndilo medial do fêmur vem aqui e se encaixa no côndilo medial da tíbia, certo? Então os côndilos são os pontos de encaixe entre o fêmur e a tíbia, certo? Então aqui na vista posterior vocês veem os côndilos, que são os pontos de encaixe, e entre os côndilos tem uma elevação aqui, ó, que é chamada de eminência intercondilar, certo? Que vai ser o ponto de apoio, né? O ponto de inserção dos ligamentos cruzados, certo? Então, entre os côndilos tibiais, vocês têm a eminência intercondilar, certo? Então, é isso que a gente tem aqui nessa porção mais proximal e articular aqui da tíbia, certo? Tecnicamente falando, se você conversar com o médico, com o fisioterapeuta, ou mesmo você ver uma fratura dessa região aqui, você vai ver que eles chamam essa porção aqui, ó, de platô ou planalto tibial. Tá? Esse platô tibial tem esse nome porque a tíbia aqui em cima é reta, certo? Então geralmente se refere às fraturas dessa região como fraturas de platô tibial, certo? Que são as fraturas da epífise proximal da tíbia, certo? O que a gente tem mais aqui nessa porção proximal da tíbia? Uma coisa bem importante que é essa aqui, ó, que vocês só vão vê-la na parte anterior, certo? Isso aqui é a tuberosidade da tíbia, ou tuberosidade anterior da tíbia, certo? Vocês veem ela na parte anterior, um resquício dela que vocês veem também na vista lateral, e na vista posterior vocês não vão vê-la, certo? E olhando por cima aqui vocês também conseguem ver uma parte dela, beleza? Qual que é a importância da tuberosidade da tíbia? A tuberosidade da tíbia é o ponto de inserção do músculo quadríceps femoral, que vocês veem o tendão dele aqui, ó, certo? Se inserindo aqui. Então aqui é o ponto de inserção do músculo quadríceps, na tuberosidade da tíbia ou tuberosidade anterior da tíbia. Então é isso que vocês têm de importante na parte proximal. Os côndilos tibiais, lateral e medial, ó, côndilo medial, côndilo lateral, e entre os dois a eminência intercondilar, certo? E aqui na parte anterior vocês têm a tuberosidade da tíbia. E lembre-se que essa porção superior aqui
também é chamada de platô tibial. Vocês olhando aqui a tíbia por cima, ó, olha que legal. Vocês veem o côndilo medial da tíbia e aqui vocês veem o côndilo lateral da tíbia. Vocês estão se perguntando, como você sabe que esse aqui é o lateral e esse é o medial? Porque eu estou vendo a fíbula aqui, ó. A fíbula é um osso que fica na porção lateral da perna. Então, se a fíbula está aqui, esse aqui só pode ser o côndilo lateral. E esse aqui só pode ser o côndilo medial. E entre os dois aqui vocês veem a eminência intercondilar. Então, se vocês compararem as imagens aqui, ó, eu tenho a parte óssea do platô tibial e aqui eu tenho os tecidos moles presentes no platô tibial. Então, encaixado aqui no côndilo medial, vocês têm o menisco medial. E encaixado aqui no côndilo lateral, vocês têm o menisco lateral, que a gente vai falar no próximo slide, certo? Então, vamos partir agora para a parte média da tíbia. Então, na parte média da tíbia, olhando na porção lateral, tem uma linha que é chamada de linha ou margem interóssea. Se vocês lembrarem lá de rádio una, vocês lembram que o rádio una também tem uma linha ou margem interóssea. O que é isso? É o local onde eu tenho a inserção da membrana interóssea, que une a tíbia à fíbula. Então, assim como o rádio e a una estão unidos por uma membrana interóssea lá no antebraço, a tíbia e a fíbula também ficam unidas por uma membrana interóssea. Então, essa membrana interóssea vai evitar a separação da tíbia e da fíbula. E fica marcada aqui uma estrutura bem na porção média da tíbia. Tá? Ela pega quase toda a tíbia, mas ela é mais evidente aqui, ó, que é chamada de linha ou margem interóssea, que vocês só vão ver na vista lateral, certo? Maravilha, então isso aqui é o ponto de estar inserida a membrana interóssea da tíbia. E para concluir essa parte, ó, vocês têm a porção distal aqui da tíbia, onde vocês veem três coisas importantes. A mais evidente é essa porção mais inferior aqui, ó, que é chamada de maléolo. Faz o seguinte, amiguinho, cruza a perna aí e vê que na parte de dentro aí do seu tornozelo tem uma bolinha. Essa bolinha que você tem na parte de dentro do tornozelo é chamada de maléolo. Esse maléolo é o maléolo medial, certo? Ou maléolo tibial, que é a porção medial da parte distal da tíbia, certo? Então, ela é a porção que mais se estende aqui na tíbia, tudo bem? Ela é a porção mais distal da tíbia. Então, aqui vocês veem o maléolo medial, aqui a porção mais distal, o maléolo medial, e aqui também o maléolo medial. Do outro lado, na parte lateral, vocês têm uma estrutura chamada incisura fibular, certo? Que vocês veem bem aqui, ó. A incisura fibular é onde a fíbula se encaixa com a tíbia nesse ponto, formando a articulação tíbio-fibular distal. Olha a articulação tíbio-fibular distal aqui, e aqui a articulação tíbio-fibular proximal. Então, a tíbia e a fíbula não descolam nem a pau, porque você tem duas articulações tibiofibulares e no meio deles a membrana interóssea. Beleza? E aqui eu tenho a face articular inferior. Essa face articular inferior é a parte da tíbia que se articula com o tornozelo, mais precisamente com o talos, formando a articulação tibio-talar, ou também chamada de tibiotársica, certo? Então, aqui é a face articular inferior da tíbia, beleza? Então, aqui na parte proximal vocês têm o platô tibial, que é composto pelo côndilo lateral e pelo côndilo medial, certo? E no meio dos dois côndilos, a eminência intercondilar. E aqui na frente vocês têm a tuberosidade da tíbia, que é a inserção do quadríceps. E lá na porção distal, a incisura fibular, unindo a fíbula à tíbia, o maléolo medial e aqui a face articular inferior. É uma coisa importante para a gente falar aqui, é a articulação do joelho, certo? A articulação fêmoro-tibial. Essa articulação é importante e é também muito mal feita, certo? Por quê? Vocês veem que a tíbia é reta e o fêmur é arredondado, certo? Como que eu vou encaixar um fêmur arredondado numa tíbia reta? Papai do céu pensou o seguinte, se a tíbia é reta e o fêmur é arredondado, a gente precisa de alguma coisa que acomode o formato dos dois. Essa coisa que acomoda o formato da tíbia ao formato do fêmur é chamada de meniscos,
certo? Então aqui eu tenho os meniscos. Então os meniscos estão adaptando o formato da tíbia ao formato arredondado do fêmur, certo? Então aqui eu tenho o platô tibial e vocês percebem que os meniscos estão lá acoplados ao platô tibial. Então aqui eu tenho o menisco medial se articulando com o côndilo medial do fêmur e aqui eu tenho o menisco lateral se articulando com o côndilo lateral do fêmur. Como que eu sei que esse é o lateral? Olha a fíbula aqui, ó. A fíbula sempre fica voltada para lateral. Então aqui vocês têm dois joelhos, ó, e um está em extensão e o outro joelho está em flexão, certo? Então vocês veem aqui que é arredondado e aqui é reto. Aí Papai do Céu colocou os meniscos para adaptar o formato dos dois, certo? Então olha aqui, ó. Olha essa imagem aqui, ó. Eu tenho os dois meniscos encaixados no platô. Esse aqui é o menisco medial, ó. E esse aqui é o menisco lateral. Como eu sei disso se eu não estou vendo a fíbula nesse caso? O menisco lateral, ele é quase arredondado aqui, ele é quase fechado, certo? E o menisco medial, ele é mais aberto, ele tem o formato de C mesmo, certo? Qual que é a vantagem e desvantagem disso? Olha só, quando eu tenho a extensão completa do joelho, vocês estão vendo a extensão completa aqui na cor azul clara, certo? Então isso é o movimento do menisco quando a gente está em extensão do joelho, ele está parado. Quando vocês fazem a flexão completa do joelho, os meniscos se movimentam para trás, certo? E vocês percebem que o menisco medial, que ele é mais aberto, ele tem um pequeno movimento só. E o menisco lateral, que ele é quase redondo, ele tem um grande movimento. Pelo fato do menisco medial ter pouco movimento, qualquer movimento além do que ele aguenta, ele já rompe. E o menisco lateral é mais difícil de romper. Tudo bem? Por isso que a gente observa maior incidência de lesões no menisco medial, porque ele possui menor amplitude de movimento durante a flexão e outros movimentos. E ele também tem uma desvantagem. O ligamento cruzado anterior, que é esse aqui, ó, ele se insere no menisco medial. Então não é incomum, quando o ligamento cruzado anterior é distendido ou rompido, ele também levar junto o menisco medial, certo? E aí quando faz a cirurgia tem que refazer o ligamento cruzado anterior e acoplar novamente o menisco medial aqui no platô tibial, certo? Retirando a parte que foi rompida, certo? E colocando âncoras aqui para estabilizar a posição do menisco medial, beleza? Maravilha, então aqui vocês têm uma vista anterior do joelho, ó, vendo o acoplamento, nossa, eu gostei dessa palavra hoje, hein? Dos côndilos femorais com os côndilos tibiais. Então vocês veem aqui, ó, que o côndilo tibial é reto, logo eu vou ter os meniscos aqui para adaptar o formato deles, ó, certo? E aqui eu olho um raio-x de frente, olho o platô tibial e a eminência intercondilar aqui, tudo bem? Fazendo aqui o encaixe da superfície redonda com a superfície reta. Então aqui, para terminar, vocês já viram essa imagem, eu tenho o côndilo arredondado do fêmur e o côndilo reto da tíbia, olha só. Então aqui tem os meniscos para adaptar o formato dos dois. No raio-x é muito mais fácil de ver, olha só, a tíbia reta e o fêmur arredondado. Então aqui terão os meniscos para adaptar o formato da tíbia ao formato do fêmur. Além de amortecer impactos também, que essa também é uma função dos meniscos. Beleza, galera? Espero que essa aula tenha ajudado vocês e vocês tenham aprendido alguma coisa. Se vocês gostaram, deixa um like básico aqui embaixo, deixa um gostei aqui, que ajuda a divulgar o vídeo e mais pessoas assistirem. Não se esqueça também de se inscrever na minha página do YouTube e curtir a página do Face para você receber as minhas atualizações. Não esqueça também de curtir a página do Fernando Mafra na Escola de Ciências da Vida, que ele posta todo dia aulas sobre bioquímica. Então seus problemas com bioquímica acabaram, porque as aulas do Fernando são ótimas. Então entra lá na Escola de Ciências da Vida, que é um parceiro nosso, e não deixa de curtir as aulas dele também. Beleza, galera? Muito obrigado pela paciência, pela colaboração e por assistir esse vídeo. E um abraço e até mais. Fui!